18 de março de 1945. Harry Truman ocupava a presidência há menos de uma semana quando recebeu um pedido urgente. Henry Stimson, o secretário da guerra, precisava de uma reunião privada, imediata. O pedido trazia a marca acesso ultra-secreto, somente aos olhos do destinatário. Algo raro até para os padrões de Washington em tempos de guerra. Stimson chegou à Casa Branca às 20h carregando uma pasta trancada. Seu rosto revelava um desconforto profundo. Sentou-se diante de Truman no salão oval e foi direto ao ponto. Senhoras presidente, existe um programa que Roosevelt iniciou e sobre o qual o senhor precisa saber. É um dos segredos de guerra mais zelosamente guardados e uma das decisões mais problemáticas do ponto de vista moral que Roosevelt tomou. Truman inclinou-se para a frente. Na última semana, havia descoberto muitas decisões controversas de seu predecessor, mas o tom de Stimson indicava algo diferente. A pasta foi aberta. De dentro saiu um dossiê grosso carimbado com um projeto Céu Nublado, classificado. Stimson deslizou o documento pela mesa e começou a explicar. Durante o último ano, Roosevelt autorizara o recrutamento de cientistas nazistas, não após o fim da guerra, durante a guerra. Enquanto o Holocausto ainda acontecia, enquanto os campos de concentração ainda operavam, os Estados Unidos traziam pesquisadores nazistas para o território americano, concedendo-lhes imunidade de processos por crimes de guerra e colocando-os para trabalhar em projetos militares. Truman olhou fixamente para Stimson, incrédulo. A afirmação parecia absurda. Estavam recrutando nazistas enquanto ainda lutavam contra eles? O programa começara no início de 1944. Roosevelt acreditava que o conhecimento científico alemão, particularmente em foguetes, propulsão a jato e armas químicas, era valioso demais para cair nas mãos soviéticas. Autorizara a inteligência do exército a identificar cientistas alemães promissores e oferecer-lhes acordos. Venham trabalhar para a América. Recebam imunidade da acusação e nos ajudem a vencer a corrida tecnológica contra os soviéticos. Truman abriu a pasta. O primeiro documento era um memorando de Roosevelt para os chefes de Estado-Maior Conjunto, datado de 19 de fevereiro de 1944. As palavras de Roosevelt eram cristalinas. O mundo pós-guerra será moldado pela superioridade tecnológica tanto quanto pela vitória militar. Os cientistas alemães são os mais avançados em diversas áreas críticas. Não podemos permitir que essas mentes sejam capturadas pelos soviéticos ou simplesmente perdidas no caos do colapso da Alemanha. Autorizo um programa para identificar, garantir e recrutar cientistas alemães que possam contribuir para a segurança nacional dos Estados Unidos. Considerações sobre crimes de guerra são secundárias à necessidade estratégica. Truman leu aquela última linha 3 vezes. Roosevelt ordenara explicitamente que crimes de guerra nazistas fossem ignorados se o cientista fosse valioso o suficiente. Isso não era a Operação Paperclip, o programa pós-guerra que Truman conhecia vagamente. Isso era algo que acontecera enquanto a guerra ainda estava em curso, enquanto os campos de concentração ainda funcionavam, enquanto a Alemanha nazista ainda matava milhões. A voz de Truman saiu baixa, controlada. Quantos cientistas nazistas já recrutamos? Stimson consultou suas anotações. Até a semana anterior, haviam trazido 47 cientistas alemães para os Estados Unidos. Outros 130 estavam sob avaliação. O programa se expandira significativamente nos últimos meses, à medida que as forças americanas avançavam pela Alemanha e obtinham acesso às instalações de pesquisa. Truman folheou a pasta e encontrou uma lista de nomes. Ao lado de cada nome havia a especialidade e o status atual. Werner von Braun, cientista de foguetes, garantido em dezembro de 1944. Kurt Blom, armas biológicas em negociação. Hubertus Strughold, medicina aeronáutica, garantido em janeiro de 1945. Ao lado de muitos nomes havia anotações que faziam o estômago revirar. Membro da SS. Mão de obra de campos de concentração utilizada. Experimentação humana documentada. Truman sentiu náusea. Henry, você está me dizendo que Roosevelt trouxe nazistas para a América enquanto ainda lutávamos contra os nazistas?
Algumas dessas pessoas são membros da SS. Alguns usaram prisioneiros de campos de concentração como mão de obra forçada, e Roosevelt concedeu-lhes imunidade? O rosto de Stimson demonstrava sofrimento. Sim. A justificativa era que o conhecimento deles era essencial para a segurança nacional. A alternativa seria permitir que os soviéticos os capturassem. Roosevelt acreditava que o valor estratégico superava as preocupações morais. Truman levantou-se e caminhou até a janela. Suas mãos tremiam. Quando você soube deste programa? Stimson escolheu as palavras cuidadosamente. Fora informado em março de 1944, quando o programa estava sendo organizado. Expressara preocupações sobre as implicações legais e morais. Roosevelt rejeitara essas preocupações, dizendo que poderiam debater a ética depois de vencerem a guerra, mas que precisavam da vantagem científica imediatamente. Alguém se opôs. Alguém disse a Roosevelt que isso era errado. Várias pessoas haviam se oposto. O procurador-geral Biddle levantara sérias preocupações legais sobre trazer criminosos de guerra para o país. Alguns na inteligência do exército questionaram se esses cientistas eram confiáveis. Houve objeções morais de pessoas que achavam que não deveriam fazer negócios com nazistas enquanto os campos ainda operavam. Roosevelt descartara todas as objeções. Truman sentou-se novamente e continuou lendo. Encontrou um memorando conjunto do OSS e do Exército, datado de junho de 1944, logo após o dia D. O memorando discutia possíveis alvos para recrutamento. A seção sobre Werner von Braun era particularmente chocante. Von Braun e sua equipe de foguetes em Peenemünde representam prioridade máxima. Von Braun é um gênio técnico essencial para o desenvolvimento de foguetes no pós-guerra. Ele é oficial da SS e utilizou mão de obra escrava de campos de concentração para construir foguetes V2. Milhares morreram nas fábricas subterrâneas. No entanto, sua especialidade é considerada mais valiosa do que seus crimes de guerra. Recomenda-se garantia imediata após captura. Truman mal conseguia processar o que lia. Eles sabiam que von Braun utilizara trabalho escravo de campos de concentração. Sabiam que milhares haviam morrido. E ainda assim recomendavam recrutá-lo. O próximo documento era ainda mais perturbador. Um relatório sobre Kurt Blom, um médico nazista que conduzia pesquisas sobre armas biológicas. O texto era direto e brutal. Dr. Blom conduziu extensos experimentos em prisioneiros de campos de concentração, testando bactérias da peste e outros agentes biológicos. Sua pesquisa violou todos os padrões éticos e matou inúmeros indivíduos. No entanto, seu conhecimento sobre guerra biológica é extenso e poderia ser valioso para preparações defensivas americanas. Recomenda-se negociar imunidade em troca da divulgação completa dos resultados da pesquisa. Truman bateu com a mão na escrivaninha. Henry, há uma diferença entre cálculo frio e fazer acordos com assassinos em massa. Essas pessoas foram participantes ativos no Holocausto. Usaram prisioneiros de campos de concentração como cobaias. Trabalharam pessoas até a morte fabricando armas. E Roosevelt decidiu que o conhecimento científico deles os tornava mais valiosos do que a justiça para as vítimas. Isso não é estratégia. Isso é falência moral. Mas Truman forçou-se a continuar lendo. Precisava entender a amplitude total do que Roosevelt fizera. Descobriu evidências de que o programa fora mantido em segredo não apenas do público, mas também de grande parte do governo. O Congresso não sabia. O Departamento de Estado havia sido amplamente excluído. Mesmo dentro das Forças Armadas, apenas um pequeno grupo estava ciente. Roosevelt estruturara deliberadamente o programa como uma operação secreta com supervisão mínima. Os métodos de recrutamento eram igualmente preocupantes. Forças americanas avançando pela Alemanha haviam recebido listas de cientistas para capturar e proteger. Esses cientistas estavam sendo extraídos antes que pudessem ser capturados por outras forças aliadas ou interrogados sobre crimes de guerra. Eram transferidos para locais seguros, debrifados sobre suas pesquisas e recebiam ofertas antes que qualquer um os questionasse sobre suas atividades durante a guerra. Um memorando particularmente condenatório de Allen Dulles, do OSS, datado de janeiro de 1945, revelava a mentalidade por trás do programa.
Estamos numa corrida com os soviéticos para capturar talento científico alemão. Muitos desses indivíduos cometeram atos que normalmente resultariam em processos por crimes de guerra. No entanto, o presidente Roosevelt deixou claro que o valor estratégico tem prioridade. Devemos garantir esses cientistas primeiro e nos preocupar com suas atividades de guerra posteriormente. Se necessário, podemos higienizar seus registros para torná-los mais apresentáveis. Higienizar os registros. Estavam planejando encobrir crimes de guerra nazistas para tornar os cientistas mais aceitáveis ao público americano. Isso não era apenas recrutamento. Era uma conspiração para esconder a verdade e proteger criminosos de guerra. Os detalhes sobre Von Braun tornavam o horror moral ainda mais evidente. Ele fora o diretor técnico do programa de foguetes nazista, projetando o V-2 que aterrorizara Londres. Mas os V-2 não eram apenas armas. Eram construídos por trabalho escravo em fábricas subterrâneas em Mittelbau-Dora, parte do sistema de campos de concentração. Os prisioneiros trabalhavam em condições horríveis, com alimentação inadequada, sem cuidados médicos e tratamento brutal. Estimava-se que 20.000 prisioneiros morreram construindo foguetes V-2, mais do que os V-2 mataram quando atingiram seus alvos. Von Braun visitara essas instalações. Vira as condições, selecionara pessoalmente prisioneiros com habilidades técnicas para tarefas delicadas de montagem. Sabia que prisioneiros estavam morrendo e não fizera nada para impedir porque o desenvolvimento de foguetes era mais importante. Agora Roosevelt decidira trazer esse homem para a América, conceder-lhe imunidade e colocá-lo no comando do desenvolvimento de foguetes americanos. Henry, quantos desses cientistas nazistas já estão na América? 47 estavam atualmente nos Estados Unidos. A maioria em instalações militares no Sudoeste. Estavam sendo mantidos em locais seguros enquanto eram interrogados. O público não sabia que estavam ali. Sua presença era classificada. Truman tomou uma decisão. Pare, quero conhecer um deles. Escolha alguém que represente aquilo com que estamos lidando. Alguém cujas atividades nazistas sejam bem documentadas, mas que Roosevelt decidiu ser valioso demais para ser processado. Quero olhar uma dessas pessoas nos olhos e entender que tipo de acordos Roosevelt estava fazendo. 2 dias depois, Truman foi levado a uma instalação segura no Novo México, onde vários cientistas alemães estavam detidos. Aquele que foi levado para encontrar era Dr. Hubertus Strughold, um especialista em medicina aeronáutica. Strughold submetera prisioneiros a experimentos de grandes altitudes e hipotermia. Pessoas morreram nesses experimentos, mas o conhecimento de Strughold sobre medicina aeronáutica era considerado valioso para o desenvolvimento de voos em altas altitudes americano. Strughold era um homem pequeno e preciso nos seus 40 anos que falava inglês fluentemente. Levantou-se quando Truman entrou e fez uma leve reverência. Truman não ofereceu aperto de mão. Sentou-se e disse: Dr. Strughold, sou o presidente Truman. Quero que me conte sobre seu trabalho durante a guerra. Especificamente, quero saber sobre experimentos que usaram prisioneiros de campos de concentração. Strughold pareceu desconfortável, mas respondeu: Senhor presidente, conduzi pesquisas sobre fisiologia em grandes altitudes e exposição ao frio extremo. Alguns experimentos envolveram prisioneiros de Dachau. Isso foi aprovado pelas autoridades médicas da SS. A pesquisa tinha valor científico. Alguns indivíduos morreram, mas o conhecimento obtido salvou muitas vidas. A voz de Truman saiu gelada. Deixe-me deixar claros, doutor. Você matou prisioneiros em experimentos médicos. É isso que está descrevendo. Você pegou pessoas em campos de concentração e experimentou nelas até que morressem. E está justificando isso dizendo que a pesquisa era valiosa. Strughold pareceu surpreso com o tom de Truman. Senhor presidente, o presidente Roosevelt nos garantiu que nossa cooperação resultaria em imunidade. Fornecemos todos os nossos dados de pesquisa às suas forças armadas. Isso beneficia os Estados Unidos. Truman levantou-se abruptamente. Tirem-no da minha vista. Guardas escoltaram Strughold para fora. Truman virou-se para o comandante da instalação. Eu quero uma revisão completa de todos os cientistas nazistas neste programa. Quero saber exatamente o que cada um fez durante a guerra.
Quero documentação de quaisquer crimes de guerra, qualquer uso de trabalho escravo, quaisquer experimentos em prisioneiros. Tudo. E quero recomendações sobre quais dessas pessoas, se houver, deveriam realmente estar aqui. Nas semanas seguintes, a equipe de Truman conduziu a revisão. Os resultados foram ainda piores do que o briefing inicial sugerira. Os cientistas nazistas que Roosevelt recrutara não eram pesquisadores passivos. Muitos haviam sido participantes ativos em atrocidades. Usaram prisioneiros de campos de concentração para experimentos letais. Exploraram milhares de trabalhadores escravos até a morte. Desenvolveram armas especificamente projetadas para matar civis. E Roosevelt dera a todos eles imunidade em troca de seu conhecimento. O dilema moral que Truman enfrentou era agonizante. Esses cientistas já estavam na América. Já haviam recebido promessas de imunidade. Quebrar essas promessas faria a América parecer não confiável e poderia desencorajar futuros desertores. Mas manter as promessas significava deixar criminosos de guerra escaparem da justiça. Além disso, o conhecimento deles era realmente valioso. A União Soviética já estava recrutando cientistas alemães agressivamente. Se os Estados Unidos não usassem essas pessoas, os soviéticos obteriam uma vantagem tecnológica. Truman convocou uma reunião com seus principais assessores. Estavam presentes Stimson, o chefe de gabinete do Exército George Marshall, o chefe do OSS Allen Dulles e o procurador-geral Tom Clark. Truman expôs a situação claramente. Roosevelt fez acordos com criminosos de guerra nazistas, trouxe-os para a América e prometeu-lhes imunidade. Algumas dessas pessoas mataram prisioneiros em experimentos. Outras trabalharam milhares até a morte como escravos. Mas eles têm conhecimento que poderia ser valioso militarmente. E se não os usarmos, os soviéticos usarão. O que fazemos? Dulles argumentou pela continuidade do programa. Senhor Presidente, estamos em uma nova Guerra Fria com a União Soviética. Precisamos de todas as vantagens possíveis. Esses cientistas alemães representam uma vantagem significativa em foguetes, motores a jato e outras tecnologias. Não podemos deixar que preocupações morais sobre o passado nos impeçam de vencer no futuro. Marshall estava mais dividido. Senhor Presidente, entendo o argumento estratégico de Dulles, mas acabamos de travar uma guerra contra a Alemanha nazista especificamente por causa de suas atrocidades. Parece profundamente errado empregar agora as pessoas que cometeram essas atrocidades. O procurador-geral Clark levantou preocupações legais. Senhor Presidente, há questões sérias sobre se esses acordos de imunidade são legais. O presidente pode simplesmente conceder imunidade para crimes de guerra. Não são crimes internacionais que exigem processo judicial internacional. Ao abrigar essas pessoas, podemos estar violando o direito internacional nós mesmos. Stimson, envolvido desde o início, ficou na defensiva. O presidente possui ampla autoridade em assuntos de segurança nacional. Roosevelt avaliou este programa como necessário. Podemos debater a moralidade, mas a legalidade é sólida. Truman tomou sua decisão. Eis o que faremos. Primeiro, estou encerrando o recrutamento ativo de cientistas nazistas imediatamente. Chega de ofertas. Chega de acordos de imunidade. Segundo, os cientistas que já estão aqui serão avaliados caso a caso. Aqueles com crimes de guerra documentados que cheguem ao nível de culpa pessoal, pessoas que mataram pessoalmente prisioneiros ou ordenaram atrocidades, serão devolvidos para enfrentar julgamento. Aqueles cujos crimes são mais indiretos, como usar trabalho escravo que outros administravam, permanecerão em caráter probatório. Terceiro, este programa agora terá supervisão adequada. O Departamento de Estado e o Departamento de Justiça estarão envolvidos daqui para frente. Dulles objetou imediatamente. Senhor Presidente, se devolver cientistas para serem julgados, destruirá o programa. Ninguém mais desertará se achar que os processaremos, e os soviéticos ficarão com todo o talento. A resposta de Truman foi firme. Allen, não vou fazer dos Estados Unidos um refúgio para criminosos de guerra nazistas apenas para obter vantagem militar. Tem que haver uma linha em algum lugar. Pessoas que mataram pessoalmente prisioneiros em experimentos estão do lado errado dessa linha. Nos meses seguintes,
A política de Truman foi implementada de forma desigual. O programa foi oficialmente renomeado Operação Paperclip e recebeu mais supervisão. Alguns dos casos mais graves foram devolvidos à Europa para processo, mas a maior parte dos cientistas permaneceu na América. O valor estratégico prevaleceu sobre preocupações morais, exatamente como Roosevelt previra. Truman tentara impor limites, mas a lógica da Guerra Fria provou ser avassaladora. Wernher von Braun permaneceu na América. Apesar de usar trabalho escravo e de sua afiliação à SS, seu conhecimento sobre foguetes foi considerado valioso demais para ser perdido. Ele lideraria o programa espacial americano e se tornaria uma figura célebre. Os milhares que morreram construindo seus foguetes V2 foram praticamente esquecidos. Hubertus Strughold também permaneceu. Seus experimentos em prisioneiros de campos de concentração foram documentados, mas sua especialidade em medicina aeronáutica era considerada essencial. Ele ficou conhecido como o pai da medicina espacial na América. Os prisioneiros que morreram em seus experimentos nunca foram reconhecidos. Anos mais tarde, quando suas atividades nazistas se tornaram mais conhecidas, as homenagens a Strughold foram discretamente retiradas. Mas então ele já havia vivido uma vida confortável na América por décadas. Kurt Blom foi um dos poucos devolvidos para a acusação. Seus experimentos com armas biológicas em prisioneiros de campos de concentração estavam muito bem documentados e eram horrível demais para ignorar. Foi julgado em Nuremberg e acabou absolvido por razões técnicas, embora as evidências de seus crimes fossem substanciais. Nunca trabalhou para as Forças Armadas Americanas, mas a inteligência americana o interrogou extensivamente antes de seu julgamento. Truman passou a ver a decisão de Roosevelt de recrutar cientistas nazistas como um dos atos moralmente mais comprometidos de seu predecessor. Em uma carta particular para sua esposa em junho de 1945, Truman escreveu: "Descobri que Franklin estava fazendo negócios com nazistas enquanto a guerra ainda acontecia. Estava trazendo-os para a América, dando-lhes imunidade, colocando-os para trabalhar. Algumas dessas pessoas mataram prisioneiros em experimentos ou trabalharam milhares até a morte. Mas Franklin decidiu que o conhecimento deles era mais importante do que justiça para as vítimas. Tentei impor limites, mas o ímpeto do programa é difícil de parar. Temo que tenhamos feito um pacto com o diabo." A história do recrutamento inicial de cientistas nazistas por Roosevelt permaneceu classificada por décadas. Quando a Operação Paperclip se tornou publicamente conhecida nas décadas de 1970 e 1980, a maioria das pessoas presumiu que havia começado após o fim da guerra. Poucos perceberam que Roosevelt começara a recrutar nazistas no início de 1944, enquanto o Holocausto ainda estava em curso, enquanto os campos de concentração ainda operavam, enquanto os Estados Unidos ainda lutavam contra a Alemanha. As questões morais levantadas pelo programa continuam a reverberar. Foi justificado empregar criminosos de guerra se o conhecimento deles pudesse salvar vidas americanas e impedir a superioridade tecnológica soviética? Onde está a linha entre necessidade estratégica e compromisso moral? Você pode combater o mal efetivamente se estiver disposto a contratar pessoas más quando for conveniente? Roosevelt respondeu a essas perguntas de uma maneira. Truman tentou respondê-las de forma diferente, mas encontrou suas opções limitadas pelas decisões que Roosevelt já havia tomado. Em 1961, quando Alan Shepard se tornou o primeiro americano no espaço, usando foguetes desenvolvidos por Wernher von Braun, Truman foi questionado por um repórter se estava orgulhoso da conquista. Sua resposta foi cuidadosamente formulada: "Tenho orgulho do que o engenho americano realizou. Tenho menos orgulho de alguns dos compromissos morais que o tornaram possível. Contratamos pessoas que deveriam ter enfrentado justiça pelos seus crimes." Essa foi a decisão inicial de Roosevelt, e eu não consegui reverter completamente. A história terá que julgar se os ganhos estratégicos justificaram os custos morais. O repórter insistiu: "Você acha que foram justificados?" A resposta de Truman foi honesta: "Não, não acho."
Penso que poderíamos ter desenvolvido essas tecnologias por conta própria, com nossos próprios cientistas, sem fazer acordos com pessoas que mataram prisioneiros em experimentos. Teria levado mais tempo. É possível que tivéssemos ficado para trás dos soviéticos temporariamente, mas teríamos mantido nossa integridade moral. Roosevelt escolheu diferente. Ele priorizou a vantagem estratégica sobre a justiça. Tentei limitar o estrago, mas não pude desfazer o que ele havia começado. A descoberta de Truman sobre o programa nazista de Roosevelt foi um dos seus momentos mais desilusionantes como presidente. Revelou que Roosevelt, apesar de sua retórica sobre combater o mal nazista, estava disposto a empregar criminosos de guerra nazistas quando isso servia aos interesses americanos. Mostrou que os cálculos morais de Roosevelt eram frequentemente puramente estratégicos, com pouca preocupação genuína com justiça ou direitos humanos. E deixou Truman para gerenciar um programa que considerava moralmente repugnante, mas estrategicamente necessário. O programa acabou trazendo mais de 1.600 cientistas alemães e suas famílias para a América. Muitos fizeram contribuições significativas para a tecnologia e capacidades militares americanas. Mas entre eles havia pessoas que haviam cometido crimes terríveis durante a era nazista. Roosevelt havia começado esse processo de priorização da vantagem estratégica sobre princípios morais. Truman tentara impor limites, mas descobriu que, uma vez que um programa desse tipo começava, seu ímpeto era quase impossível de parar. Em seus documentos particulares, Truman escreveu: "O recrutamento de cientistas nazistas por Roosevelt será uma dessas questões históricas que as pessoas debaterão para sempre. Os benefícios estratégicos justificaram os custos morais? Não acho que sim. Mas também não consegui parar completamente uma vez que começou. Este é o legado de Roosevelt. Tanto quanto o New Deal ou vencer a Segunda Guerra Mundial, ele estava disposto a fazer qualquer acordo, empregar qualquer pessoa, comprometer qualquer princípio se julgasse estrategicamente necessário. Essa crueldade ajudou a vencer a guerra, mas também significou fazer as pazes com pessoas que deveriam estar na prisão." Se essa história sobre este acontecimento tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal. Deixe um comentário compartilhando sua reflexão sobre seu ponto de vista. E há mais histórias esperando sobre os momentos decisivos que conectam toda essa trama que envolve grandes líderes da Segunda Guerra Mundial. A próxima história já está pronta para você clique ao lado e assista.